Vocês sabem como não deixar o coração de vocês aflito? Então, a minha oração é para que hoje eu seja a resposta de Deus para a sua vida. Fica conosco e assiste até o final. Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um Boletim da Fé. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, que diz na versão Nova Transformadora, esse versículo diz assim: não deixe que o seu coração fique aflito. Versículo 1 de João 14. Também, lá em João 14, versículo 13, diz o seguinte: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Queridos, a palavra de Deus aqui, ela é bem clara quando diz: e tudo o que vocês pedirem a Deus em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Como irmã Luciana, esqueci de dizer meu nome, Luciana Monteiro. Então, como não deixar que o meu coração fique aflito? O contexto desse capítulo 14 de João, ele nos responde: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aí nós vemos que quando você pede alguma coisa a Deus, ou tudo o que você pedir a Ele, no nome de Jesus, o Pai será glorificado no Filho. Quando Ele responde a minha oração, quando Ele responde a sua oração, o Pai é glorificado. Como eu não deixarei o meu coração aflito diante de muitas vezes circunstâncias que passamos, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, seja na nossa nação, seja em qualquer área for, quando passamos por situações adversas, a Bíblia nos dá o segredo de obtermos vitória, que é através da oração. Quando você ora de acordo com a vontade do Senhor, o Pai será glorificado quando a sua oração tem resposta. E como é que a minha oração pode ter resposta? Quando eu oro de acordo com o que a Bíblia diz. Amém, queridos? E meditando sobre o que trazer para vocês nesse Boletim da Fé, o Senhor me trouxe à memória aquilo que me dá esperança. E a palavra de Deus, ela nos dá esperança quando nós temos testemunhos de que oramos e de que obtemos o resultado daquilo que oramos. E ainda em João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Se eu permaneço nele e as palavras dele permanecem em mim, eu posso pedir a ele o que eu quiser e será feito. É o que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 15. Então, quando eu peço alguma coisa de acordo com a palavra dele, eu posso descansar, eu posso ter certeza de que eu alcanço aquilo que eu lhe pedi. E ainda em João 16, o versículo 23 e o versículo 24, diz: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando o nosso coração está aflito, a gente não tem alegria completa. Quando a gente está passando por alguma circunstância adversa, algo se levanta contra nós, algo para nos afligir, quando a gente passa por tudo isso, o nosso coração
tende a ficar aflito e angustiado. Mas a Bíblia diz aqui em João 15, o versículo 23 e o 24, que Ele quer nos responder, porque Ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Pai amoroso, e Ele quer que a minha alegria, que a sua alegria seja completa. Então, se a sua alegria, não sei como está a sua vida, mas se a sua alegria não está completa, se está faltando alguma coisa para que a alegria seja completa, Deus não tem culpa. Amém, queridos? A culpa não é de Deus. Eu quero trazer a sua memória, lembrar você que quando você ora, Deus se move. Quando você ora, alguma coisa muda. Quando você ora, a resposta chega. Porque assim está escrito, que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Justo é aquela pessoa que está em Cristo. Então você pode orar crendo que você já recebeu o que orou e celebrar e crer que a sua alegria será completa. Lá em Jeremias, se você puder abrir a sua Bíblia, versículo 29, Jeremias, versículo 29, capítulo 29, perdão, versículo 11. É um versículo conhecido já nosso. Só um minuto. Diz assim, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por você, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Até aqui, Jeremias 29, 11, diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Eu não sei se você está aflito com o tempo em que vivemos, se às vezes, lógico que pode vir pensamentos ruins em relação ao dia de amanhã, em relação ao futuro, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus aqui no profeta Jeremias, ele disse o seguinte, que os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Mas ele continua no versículo 12, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Oração. Irmãos, eu sei que de Deus vem tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas esse tempo, desde que começou essa mudança na Terra, com o coronavírus, com essa pandemia, mexeu realmente com todos nós, mas eu quero te lembrar uma coisa, que há um futuro e uma esperança para nós. Há um bom futuro para nós. Eu quero te trazer esperança, mas eu quero também te dizer que tem algo que você precisa fazer. E o que você precisa fazer é orar. Se tem algo que você quer mudança na sua vida, se tem algo que ainda não aconteceu, mas que você quer que aconteça, eu vou te dizer, se você começar a orar, se você perseverar em oração, vai acontecer. Amém? Vai acontecer, porque ele disse, quando nós oramos, quando nós o buscamos, nós vamos achar ele e seremos serei achado por você. Ele nos acha e a gente acha ele. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude
a sorte de vocês. Então, se tem algo na sua vida que você precisa que mude, que aconteça, você vai orar. Se você já orava, persevere em oração. Se você não ora, comece a orar. Uma das coisas que os discípulos pediram a Jesus, mesmo vendo Jesus operar milagres extraordinários, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, eles nem perguntaram a Jesus, nos ensina a fazer isso, mas a Bíblia diz que eles pediram, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Então, eu já orava antes da pandemia, mas eu posso te dizer um testemunho pessoal, como eu fiquei mais intensa em oração, como eu comecei a orar mais, como eu tenho visto o fruto da minha oração. João diz que ele que nos escolheu para que a gente desse fruto, ele nos designou para dar fruto. Se nós permanecermos nele, nós daremos fruto. E ali está falando de resultado. Resultado de oração. Amém? Então, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesse boletim da fé foi que você pode mudar toda e qualquer situação que você está vivendo que não esteja conforme aquilo que Deus quer para a sua vida, seja na sua casa, seja na sua família, seja na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, eu não sei a sua história, seja nas promessas que você tem de Deus, acerca do seu propósito, coisas que Deus chamou você, mas que ainda não aconteceram, seja em qual área for, através da oração, você pode ver a mão de Deus se mover, o plano dele acontecendo em sua vida, as coisas se encaixando para que você cumpra o propósito e para que você veja na sua vida, na sua família, as coisas acontecerem de acordo com o que Deus diz. Amém? E nós vamos ler também no Salmo 56, é um canto de Davi, e ele diz assim no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Veja a situação de Davi aqui. Ele disse no versículo 2, os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Eu não sei se você já passou isso que Davi estava passando aqui, mas ele relata nesse Salmo 56. E no versículo 3 ele diz assim, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Quando eu ficar com medo, o medo pode vir para mim, o medo pode vir para você em alguma situação, mas Davi disse, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E eu posso dizer, quando eu ficar com medo, eu posso confiar em ti, Senhor. Versículo 4 do Salmo 56, ele diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? E o versículo 9 do capítulo 56 desse Salmo diz assim, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Isso me dá alegria. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Uma coisa eu sei. Não importa o que acontecer, não importa o que ainda vai acontecer, nós não sabemos, muita coisa nós não sabemos. Não importa, uma coisa eu sei, Deus é por mim. E através da oração, nós desenvolvemos essa confiança, nós desenvolvemos esse relacionamento, nós desenvolvemos esse descanso. Porque nós sabemos que Deus nos ouve. Segundo Jesus, lá em João capítulo 17, ele diz, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. E bom é saber que Deus ouve, responde, Deus vê
Deus ouve, Deus responde às nossas orações. Então eu quero te inspirar e te aconselhar, se eu posso, a orar mais, a perseverar em oração. Se você não orava, comece a orar e você verá as mudanças que você precisa. Eu oro para que você, se sua vida está muito parada, podemos dizer assim, as coisas de Deus não estão acontecendo, eu oro para que hoje você seja inspirado a orar e a desejar ver as respostas de Deus. E se tem alguma causa que você tem colocado diante de Deus em oração, não desista, persevere e você verá o fruto dessa oração. Amém? Eu espero ter abençoado vocês com essa palavra e vou orar por vocês. Vamos orar. Pai, graças te damos porque nós cremos no poder da oração. Cremos que você nos ouve e eu quero unir a minha fé com a fé dessa pessoa que está aí, que talvez ela tenha uma situação que aos olhos dela pareça impossível, Pai. Que não haja solução humana, mas há um Deus no céu e há um Deus que ouve a oração e há um Deus que responde. E eu uno a minha fé com a fé de vocês e eu digo sim aquilo que está no coração de Deus diante dessa causa, se é cura, se é finanças, seja o que for, se é você entender o propósito, as promessas de Deus na sua vida, eu digo sim e por meio de Jesus o amém. E assim será, em nome de Jesus. Amém.